Olá, gente boa. A tradição republicana brasileira inscreve no modelo político que adota a tripartição dos poderes, segundo a trilogia de Montesquieu. Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Os dois primeiros poderes com voto dependem do voto popular. Poder judiciário é um poder neutro, sem voto, marcado pela imparcialidade. Assim deveria ser. O fato é que a natureza da política impede, por ser a política aquilo que é, impede que os poderes de Estado sejam harmônicos entre si. Essa harmonia é uma questão quase ocasional, eventual. Não há como. Se é verdade, e é verdade, que a política é a guerra feita por outros modos mais civilizados, fica bem claro que a política é um espaço de conflito. E esse conflito, muitas e muitas vezes, se instala entre os poderes de Estado. Não apenas entre blocos partidários, entre ideologias, mas entre os poderes de Estado. E quando isso acontece, na nossa tradição republicana, o problema era resolvido com a intervenção das Forças Armadas, que operavam, inclusive, isso tem tão profundas raízes históricas que ainda permanece no subconsciente, na cultura de muitos brasileiros. São a reserva moral da República para intervir na hora da necessidade. Isso é bom? Não, não é bom. Isso é consequência de um modelo político mal concebido, não funcional. De uns tempos para cá, emerge na cena política um poder que era um poder politicamente neutro, por definição, poder judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, se tornando o poder dominante, hegemônico, em relação aos demais. Trocamos, por assim dizer, a farda pela toga, para cumprir o mesmo papel. Um poder sem armas, um poder sem tanques, um poder sem tropas, sem canhões, mas um poder que se impõe. Mas se impõe como? A sociedade se pergunta, eu me pergunto, isso é bom? Não. Não era bom com as Forças Armadas, não é bom com os togados do Supremo Tribunal Federal. Não tem voto. As Forças Armadas não tinham, os togados não têm. Não é papel deles fazer essa intervenção. Nos falta um poder moderador constitucionalmente estabelecido. Mas isso é conversa para outro vídeo. O momento que me interessa mostrar a vocês é que essa ascensão que o próprio ministro-presidente do Supremo hoje, ministro Barroso, chamou de vertiginosa ascensão como poder político da República, ela fica de pé por uma série de inconveniências em relação à sociedade. Ela se mantém porque é boa para esse Congresso Nacional e é boa para esse Poder Executivo. Os outros dois poderes estão aceitando esta regra de jogo. A maioria do Congresso Nacional, infelizmente, como cidadão, faço isso, declaro isso, um coração partido, porque sou um democrata. A maioria do Congresso Nacional transformou o mandato em algo monetizável. O voto do eleitor se transforma em moeda. O voto do eleitor que lhe deu o mandato e a representação se transforma em moeda de troca dos votos parlamentares para agrados ao governo e concessão e liberação de emendas parlamentares que são depois trocadas por votos lá na base. Mas isso está sendo desastroso para o país, porque isso impede a renovação, isso garante a eleição de quem se negou
a exercer o papel de representação. Representação não é arrumar moedas, dinheiro para fazer obrinhas locais no município ou no distrito. Isso não é para isso, não é essa a essência do mandato parlamentar. Mas inventaram esse negócio e a democracia no Brasil começou a morrer exângue. Falta de oxigênio. Falta de oxigênio no cérebro para compreender a natureza dos problemas. Mas está muito confortável. E, ademais, aceitar a primazia do Supremo Tribunal Federal, tolerar a primazia do Supremo Tribunal Federal é bom, porque como tem aquele jogo de trocas, as duas casas, os membros do Senado e os membros do Supremo julgam-se mutuamente, se um poder não incomoda o outro, estamos todos bem. Não faz bem à saúde do parlamentar se contrapor aos ministros da Suprema Corte, ter opiniões divergentes a respeito da política que por vezes fazem. Por outro lado, o governo fica muito faceiro com essa realidade, porque se ele não tem, se fica muito caro, está faltando dinheiro para comprar votos parlamentares, ele tem uma ampla maioria, dado o número de nomeações que coube ao PT fazer na atual composição da Suprema Corte. Ele tem ampla maioria parlamentar no Supremo Tribunal Federal. E isso lhe serve porque toda a proposta, todo o projeto político, ideológico da esquerda brasileira, da esquerda radical, que implica, para usar palavras que todos já ouvimos, é empurrar a história para onde eles querem levar, que nunca foi por um bom caminho. Ela está bem representada e bem atendida dentro do Supremo Tribunal Federal, que assume, sem muito constrangimento, aliás, bem à vontade, o papel legislativo, conduzindo a política brasileira. E essas questões de natureza ideológica, para onde eles julgam ser o caminho apontado, né, pelo ideário iluminista, seja lá o que for isso. Mas, enfim, estamos aí com uma série de projetos, entre eles aqueles que cerceiam a nossa liberdade de opinião, entre eles aqueles que atacam o direito natural à vida, porque nem o direito à vida é absoluto, a liberdade não é um bem absoluto, a expressão, a livre expressão não é um direito absoluto, e assim vai, e assim vão. Se tudo é relativo a qual absoluto? Ah, desculpe, suas excelências são hoje o absoluto do país, e tudo é relativo à opinião que eles têm, que não por acaso coincide com as opiniões do grupo político que governa o país hoje. Então, serve ao governo o suporte que tem por afinidade com a maioria do Supremo Tribunal Federal. E ao Supremo Tribunal Federal também isso é conveniente, porque os ministros perceberam que há uma contrariedade na sociedade. A sociedade está contrariada com isso, não está gostando disso, não faz bem à saúde civil, à nossa condição de cidadão, as restrições que estamos sentindo e os avanços sobre a nossa representação política, que se dá na omissão, solene omissão, do Congresso Nacional em relação a essa representação e às possibilidades já de uma renovação que todos queremos. Então, também nesse sentido, há uma preocupação da sociedade em relação ao que acontece com o Supremo Tribunal Federal, que se protege da sociedade e faz sentir-se sua ameaça. E por isso temos tantos presos políticos. Pessoas, seres humanos, tratados absoluto desprezo, como manés, jogado na mão de um tribunal de exceção que julga tudo unanimemente de uma só vez, sem ouvir os advogados, convenientemente, como manda a tradição do bom direito. Então, realmente, não estamos vivendo momentos bons e a economia já reflete também isso. Ou seja, tudo está como o diabo gosta.
Mas meu coração se tranquiliza sabendo, nesta alvorada que aproxima, próximo ao Natal, na alvorada de 2025, que o Senhor da história não é assim que ele pensa, não é isso que ele quer para o Brasil. Pense nisso. Meu nome é Percival Pugina, quero meu país de volta. Não solto a ponta da corda e peço a Deus que abençoe, nesse final de ano, a nação brasileira, livrando-a de todo o mal. Amém.